Graça e paz a todos, que Deus abençoe a todos os amados irmãos. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe, aperte o sininho das notificações. Hoje eu vou falar sobre cego espiritual. Nossa leitura está no livro de Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 22. E a palavra do Senhor fala assim: a convenção de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. A visita de Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorizações dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Versículo 19. Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que externava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Espírito Santo venha aplicar essas palavras em vossos corações, em nome de Jesus. Olha, amados irmãos, aqui fala da convenção de Saulo. Saulo era um cidadão romano que perseguiu os discípulos de Jesus ao redor de Jerusalém, até ele ter um encontro com o Senhor Jesus na rua, em Damasco. Aproximando-se de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus
ficou cego e ficou 3 dias e 3 noites, né? 3 dias, durante os quais nem comeu e nem bebeu, né? Ficou cego. Então o Senhor Jesus mandou Ananias, que é um discípulo de Jesus, ir na casa de Judas, onde Saulo estava. E Saulo, numa visão, viu que Ananias ia chegando lá na casa dele. Então o Senhor Jesus pede que Ananias imponha as mãos sobre Saulo para que ele recupere a visão, né? E volte a enxergar. E o Senhor Jesus fala para ele que esse é um vaso escolhido, né? Para trabalhar na obra. Ó. Esse é para mim um vaso escolhido. Aí Ananias fica assim: mas Senhor, esse não persegue os santos. Não, mas vá que ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai saber o quanto se deve. Cadê também que versículo? Este é para mim era para mim um instrumento. Ele mostrar o quanto deve sofrer pelo meu nome. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão. Saulo já foi, Ananias já foi chamando Saulo de irmão, né? Ele se converteu. Quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, já passou a ser irmão. Saulo, irmão. O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Coisa maravilhosa, né? Saulo perseguia os cristãos, teve um encontro com o Senhor Jesus, teve a sua visão aberta, né? Ele passou a enxergar o que ele não enxergava e passou a pregar o reino de Deus. De perseguidor, que ele perseguiu os discípulos de Jesus, ele passou a ser perseguido, porque ele pregava o evangelho e por onde ele passava era perseguido. Do mesmo jeito hoje em dia, né? Hoje você leva a palavra para a pessoa não quer ouvir, não dá atenção, né? O Senhor Jesus convida o ser humano a conhecê-lo e a viver com ele, mas não obriga ninguém, né? É uma escolha da pessoa. A porta estreita, que é o caminho da salvação, ou a porta larga, que é o caminho da perdição. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e dar vida eterna a quem crê, né? A quem crê, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, não existe vários caminhos, só o caminho que é Jesus Cristo. E a condenação é para os rebeldes que rejeitam a Cristo e vivem baseado na sua própria verdade, né? Nem todos os caminhos levam a Deus, só Jesus, né? Ninguém é salvo porque fez boas obras. A salvação é pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus, que nós somos salvos mediante a graça imerecida de Deus, né? A graça imerecida de Deus. Deus nos dá a sua graça, mas para isso temos que nos achegar ao Senhor Jesus, né? Conhecer a sua palavra. Conhecer a sua palavra. Nem todos querem ouvir a palavra de salvação, né? E para esse, a condenação, há uma condenação, né? Porque se você aceita Jesus, você tem vida eterna. Agora, se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está condenado à morte eterna, né? Que você venha buscar o Senhor enquanto há tempo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos dá uma vida eterna e Jesus está voltando para buscar os seus seguidores, seus discípulos, os seus escolhidos. Então se volte para Deus, se volte para Jesus, o nosso Senhor, enquanto há tempo. Que Deus venha proteger você, que Deus venha guardar, venha abençoar a sua semana. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Amém.